Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Quero aproveitar, parabenizar o grupo UMIMF, União Masculina da Igreja Evangélica Missão de Fé, parabenizar o pastor Daniel pelo desafio de ter aceitado, também com o presbítero Diego, brilhante trabalho. Todos os irmãos, a liderança, queremos louvar a Deus também por todos que já passaram por aqui, eu lembro que o grupo de varões ensaiava na casa do meu pai, e tinha o nome Fé para Vencer, não é isso? Ensaiava, era 4 irmãos, eles iam lá ensaiar, depois comiam um lanche, e vai crescendo, vai pegando proporção, né? Fico muito feliz, e hoje eu estou com uma Bíblia que era dele. Meu pai comprou essa Bíblia em 1990, então essa Bíblia tem, quantos anos? 36 anos, tem essa Bíblia aqui, ó, 35 anos. Diz assim, verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Capítulo 19. Versículo 26. Diz assim, capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneraram a ser destruída. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Podeis assentar. Meus irmãos, eu me sinto muito alegre por essa oportunidade, por este convite de estar ministrando neste culto, tantos outros pregadores. Eu sou pastor de igreja, né? Mas quero agradecer pela honrosa e brilhante trabalho que os irmãos estão fazendo e por esse convite para estar ministrando. Que Deus alcance todos com a palavra dele nesta noite. Com a ajuda do Espírito Santo, que é ele que nos ajuda, assim que foi nos dado o tema, o Senhor me direcionou aqui no livro de Atos sobre o movimento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, o mover dele, o mover do Espírito Santo, como que ele se move na vida da igreja, como que ele se move, como que ele se moveu em cada capítulo de Atos dos Apóstolos, como que foi o movimento dele. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de, e vocês vão receber poder, e vocês vão ser testemunhas, né? Vocês vão começar a ser testemunhas, Samaria, Jerusalém, e até os confins da terra. Então, ficai lá em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder. Daí quando vem o capítulo 2, a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, e eles estavam lá, vamos entender que uns estavam de joelhos, outros estavam sentados, outros estavam de pé, uns estavam, quem sabe, andando ali, naquele cenáculo, e de repente veio um som impetuoso e encheu toda aquela casa, e um começou a olhar para o outro e falar assim: ei, em cima da sua cabeça há uma língua como que de fogo,
Daí o outro olhava para a direita e falava: ei, João, em cima da sua cabeça tem uma língua como de fogo. Daí João falava: ei, Rogério, em cima da sua também tem. E assim começou aquele mover, e uma glória desceu sobre aquele ambiente, sobre aquela casa. E daí a gente já volta aí, daí vem o capítulo 3. O capítulo 3, eles já estão revestidos de poder, cheio de graça, cheio de autoridade, e Pedro e João estavam indo para o templo, para a hora da oração. E a Bíblia vai dizer então que tinha ali um homem, que ele era paralítico, estava à beira da porta ali pedindo esmola. E quando ele vê Pedro, ele vê João e fala: ei, aí vem os pastorzão, né, cheio de dinheiro, os pastorzão aí, vou pedir um dinheiro para ele. Daí aquele homem estendeu a mão e falou: você não tem uma esmola? Você não tem uma pratinha? Você não tem um ouro para me abençoar? Daí Pedro falou: rapaz, eu não tenho nada. Não tem nada, nós veio para a oração, não tenho nada aqui no meu bolso. Mas o que eu tenho aqui dentro do meu coração eu vou te dar. O que está aqui, e está fervendo aqui, está pegando fogo. Daí eu fico imaginando, ele falou: mas o que você tem para me dar? Você não tem ouro, você não tem prata, o que você vai me dar? Eu vou te dar em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que esse moço aqui do capítulo 3, ele entra dentro do templo, andando, saltando e adorando. Andando, saltando e adorando. Tem glória aí, irmãos? Aleluia. Andando, saltando e adorando. Então imagina, ele vai andando, dá um salto e adora. Ele anda, dá um salto e adora. Anda, dá um salto e adora. Oh glória, louvado é o nome do Senhor Jesus. No capítulo 4 nós vemos Pedro diante do sinédrio, cheio do Espírito Santo. Um homem comum, um homem simples, mas agora ele estava diante do sinédrio, e Deus foi preparando oportunidades. Ele ali diante daquele sinédrio, ele prega a palavra do Senhor. Em Atos capítulo 5, nós vemos o Espírito do Santo do Senhor trazendo na igreja temor, gerando na igreja temor. Todos conhecem aquela história de Ananias e Safira. Então o Espírito Santo começa a trabalhar, trazendo temor sobre a igreja. No capítulo de número 6, nós vemos o Espírito Santo escolhendo homens, e a Bíblia vai ser bem específica: 7 homens cheios do Espírito Santo para fazer a diferença. E eles foram levantados, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo para fazer a diferença. E dentre esses homens estava um que nós vemos aqui no capítulo 7, a história de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um dos diáconos levantado entre aqueles 7, e ele estava pregando, e a mensagem dele perturbou algumas pessoas. E diz a tradição então que tinha uma cova, e lançaram ele dentro daquela cova, e quando ele caiu, ele já quebrou as pernas, e quando alguém pensou que ele ia chorar, que ele ia lastimar, ele levanta, adora e fala assim: Senhor, não impute esse pecado a eles, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que ele estava demonstrando? Ele estava cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que outro obreiro, cheio do Espírito Santo, um eunuco, veio para a festa, e ele estava ali dentro do carro lendo, né? Daí Deus impeliu este obreiro que estava cheio do Espírito Santo, e o Senhor falou: vai atrás desse carro. Então ele sai correndo, né, e vai atrás do carro, e ele olha, e está lá o eunuco, e ele pergunta: entendes o que lê? E o eunuco falou: como que eu vou entender se não tem quem me explique? E o eunuco falou: então para o carro aí para ele entrar. O carro parou, ele entrou e pregou a palavra para aquele eunuco. Aleluia. Em seguida ele foi arrebatado. Olha a ação, o movimento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, construindo algo extraordinário. E quem não conhece, daí chega no capítulo de número 9, surge um homem que fala assim: eu vou destruir a igreja, eu vou destruir esse povo, eu vou destruir todo mundo. Irmãos, a igreja já caminhando para 2025 anos, né? 2025 anos, ninguém conseguiu até hoje parar a igreja. Ninguém conseguiu até hoje parar a igreja, paralisar a igreja. Se levanta império, o império cai. Se levanta governo, o governo cai. Se levanta a perseguição cai. E a igreja continua prosseguindo e avançando. Sabe por quê? Quem movimenta a igreja se chama Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.
Então, Paulo, cheio de ódio, ele aqui ainda era Saulo, cheio de ódio, cheio de raiva. Ele fala, ele estava lá quando Estevão estava sendo morto. Ele estava lá consentindo. E ele ganhou autoridade. Ele ficou revoltado com tudo que ele via. E ali ele ganhou força. Ele falou, quer saber de uma coisa? Um só para mim não estou feliz. Eu quero acabar com todo mundo. Então ele pega a carta e sai em direção para destruir a igreja. E ele então tem um encontro com o Senhor Todo-Poderoso. Ele tem um encontro com o Senhor Todo-Poderoso. Eu não sei em que animal ele estava indo, eu não sei como ele estava indo, só sei que ele caiu e quando ele levanta, ele está cego. Ele está cego, agora aquele homem poderoso que estava com cartas para prender, ele está cego. E agora ele vai para uma casa. E Deus, enquanto ele está em uma casa, em outra casa, Deus visita alguém e fala, ei, lá na casa de fulano tem uma pessoa que é para mim um vaso escolhido. Ele está cego, vai lá, ora por ele, eu vou curar ele. Ele vai ser um pregador da minha palavra. Louvado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que após Ananias orar por ele, a Bíblia vai dizer que Saulo, antes de ser Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 10, nós vemos Pedro pregando, e os gentios, para os gentios, e os gentios sendo cheios do Espírito Santo. No capítulo 11, nós vemos a ação do Espírito Santo, o Evangelho sendo pregado na Antioquia, ou seja, o Evangelho, o Espírito Santo espalhando, e o Evangelho crescendo e sendo pregado. No capítulo 12, nós vemos a ação do Espírito Santo na casa da irmã Maria. A Bíblia diz que Pedro foi preso, Pedro estava preso, e o povo então se reuniu na casa da irmã Maria para orar, e Deus visitou a casa da irmã Maria. Tem Maria aqui nessa noite? É difícil uma igreja que não tem Maria, né? Toda igreja tem uma Maria, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja então se reuniu na casa da irmã Maria, e o Espírito Santo então visitou Pedro, e deu para Pedro tranquilidade. Como pode uma pessoa, sabendo que no outro dia vai morrer, dormir, cochilar? É só ter o Espírito Santo da vida, irmãos. Prenderam ele, pés, mão. Pedro quer saber de uma coisa, eu vou dar um cochilo aqui. Estava nem aí. Amanhã você vai ser morto, amanhã vamos acabar com a tua vida. Não estou preocupado não. E o povo lá na casa da irmã Maria orando. Enquanto o povo estava orando, o Espírito Santo agindo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você está aqui adorando, mesmo na dor, mesmo na prova, mesmo muitas vezes com uma notícia ruim que você recebeu hoje, lá do outro lado o Espírito Santo está agindo. Ele está quebrando barreira, Ele está colocando cadeias por terra, porque você está abrindo a sua boca para adorar e para exaltar o nome do Senhor. Enquanto o povo estava adorando na casa da irmã Maria, Deus visitou Pedro, enviou o seu anjo lá, e o anjo toca em Pedro, as prisão quebra, cai por terra, tudo cai por terra, Pedro fica de pé. Daí sabe aquelas, parecia prisão de segurança máxima, tinha várias portas, e o anjo vai indo na frente, e a porta vai se abrindo, a porta vai se abrindo. Declaro portas abertas nesta noite. Eu declaro portas abertas nesta noite em nome de Jesus. Pedro chegou lá na fora e pensava que ele estava sonhando. Será que é um sonho? Não é sonho não, é realidade. É que assim, tem bênção que ela vem numa proporção assim gigantesca. Tem bênção que ela vem abundante, que você fala, vai ter momento, presta atenção no que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando para crente cheio do Espírito Santo. Vai ter momento que você vai falar, será que é verdade? Creia, porque é verdade sim. Deus vai te abençoar de forma abundante. Tem momento, irmão, que é só gota na nossa vida, não é assim? É só gotinha, mas tem um dia que Ele vai abrir a torneira. Ele vai abrir a torneira, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 13, tem algo interessante, que daí surge um homem que já tinha surgido na vida do apóstolo Paulo, mas agora o Senhor, através do Espírito Santo, o povo na igreja orando, precisava enviar obreiros para a obra, e disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé,
Separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo ainda fala na igreja, irmãos. O Espírito Santo ainda fala na igreja. No capítulo 14 nós vemos a ação do Espírito Santo na vida dos gentios. Pedro começou a pregar e os gentios começaram a ser batizados com o Espírito Santo. E Pedro relatou isso mais adiante, quando alguém quis invalidar a fé dos gentios. Daí Pedro começou a dizer: como que pode vocês querem invalidar aquilo que Deus consagrou, aquilo que Deus está confirmando? Mas como assim, Pedro? Eu estava pregando lá, Deus abriu a janela do céu e batizou eles com o Espírito Santo. Vocês querem invalidar a ação do Espírito Santo? Oh glória, louvado é o nome do Senhor Jesus. No capítulo 15 nós vemos a ação do Espírito Santo na primeira Ebom. No capítulo 15 estava acontecendo a escola bíblica de obreiro. Estava surgindo alguns contratempos, alguns assuntos polêmicos. Daí todos os obreiros foram reunidos, foram chamados, para uma Ebom, para uma convenção, para uma conferência, para colocar alguns pontos nos i, para esclarecer algumas doutrinas. E a presença do Espírito Santo se manifestou naquela reunião. No capítulo 16 nós vemos a ação do Espírito Santo induzindo Paulo a atravessar a Macedônia. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Daí veja só, o Espírito Santo visita Paulo. Paulo atravessa a Macedônia. A Bíblia diz que Paulo começa a pregar e tinha uma mulher vendedora de púrpura por nome Lídia. A Bíblia diz que Deus abre o ouvido dela, abre o coração dela, ela aceita a palavra e o evangelho entra ali naquele lugar. Ela fala assim: agora eu peço que vocês pousem lá em casa, fiquem ali comigo. Eu sei que vocês estão fazendo a obra, eu tenho um cantinho lá, fiquem comigo. E Paulo então está ali fazendo a obra e pousando por ali. E de repente Paulo está indo e uma moça aparece no caminho e fala: esse aí é servo do Deus Altíssimo. Ela não estava falando nenhuma mentira, ela estava falando verdade pura. Daí do outro dia Paulo estava indo, a moça surgiu e falou: esse aí é servo do Deus Altíssimo. Daí Paulo não aguentou. Paulo olhou para aquela menina e falou: sai demônio dessa vida, sai demônio dessa vida, porque toda verdade vinda de Satanás, o servo de Deus não deve aceitar. Satanás pode estar dizendo uma verdade, mas está vindo da boca dele, e ele tem que sair pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra. E ali o demônio saiu, a ação do Espírito Santo. Mas Paulo foi preso, Paulo e Silas foram presos. E eles foram chicoteados. Imagina ser preso, chicoteado e ficar ensanguentado por ter expulsado um demônio. Se a outro fala: não está valendo a pena não. Mas Paulo continuou. Eles tinham tudo para entrar dentro daquela prisão e ficar murmurando. Eles falaram: isso é vida de crente? Eu expulsei o demônio, libertei a menina, agora apanhei, estou sangrando e estou preso. Daí Paulo olha para Silas e fala: Silas, quer saber de uma coisa? Tem sangue aí? Está escorrendo um pouquinho aqui. Nem mim também está. Mas eu estou com uma graça aqui dentro de mim. Essa surrinha aí não foi nada. Esses tapinhos aí que eles deram não foi nada. Não, Paulo. Mas o que você está sentindo aí? Eu estou sentindo de cantar, Silas. Eu estou sentindo de cantar no meio dessa dor, no meio desse sangue, mesmo preso. Eu quero cantar. Você me ajuda, Silas? Eu te ajudo, Paulo. Começa aí que eu começo daqui. Oh glória. Começa daí que eu começo daqui. Começa daí que eu começo daqui. Tem glória aí, igreja? Tem glória aí? Oh glória. E eles começaram a louvar. E quando eles começaram a louvar, a glória de Deus se manifestou. A glória de Deus se manifestou. É como Deus, Ele se levanta do trono ao ver os filhos dele em dor, os filhos dele ensanguentados. Eles tinham apanhado. E o Senhor vê eles louvando, tira a força da fraqueza para louvar. É como se Deus se levantasse. Quando Deus se levanta, a cadeia treme. E quando a cadeia treme, as prisões se abrem. Daí o carcereiro chegou desesperado, viu as cadeias tudo abertas, falou: vou me matar, os presos fugiu. Paulo falou: não precisa fazer isso aí não, rapaz. Nós estamos tudo aqui. Mas estamos tudo aqui. O que aconteceu? Eu quero que você pregue para a minha família. Paulo foi lá, pregou para a família dele foi salvo, foi batizado, e o nome do Senhor foi glorificado. Oh glória. No capítulo 18 nós vemos 17, vemos a ação do Espírito Santo em Bereia e Tessalônica. Bereia, daí vemos os crentes bereanos, que eles costumavam analisar tudo que estava sendo pregado. No capítulo de número 18 nós vemos a ação do Espírito Santo em Éfeso.
em Corinto. Daí veja só, daí chega no capítulo de número 19 que eu li, nós vemos aqui que o poder do Espírito Santo na vida de um homem pode abalar uma nação. Presta atenção nisso aqui. O poder do Espírito Santo na vida de um homem pode abalar uma empresa, pode abalar uma cidade, pode abalar uma vila, pode abalar um estado, pode abalar um país, pode abalar o mundo, pode abalar. Prova, pastor, eu te provo. Aqui em Éfeso, nós vemos que lá tinha o grande templo da deusa Diana dos Efésios. Sabe quantas pessoas cabiam nesse templo? Já naquela época, 10% da cidade, 25 mil pessoas cabiam dentro do templo. Era um templo construído a grande deusa Diana, considerada a deusa da fertilidade, e o povo entrava ali para adorar. E Paulo chegou por ali pregando, e quando viram Paulo expulsar demônio, teve uns meninos lá que acharam bonito, daí começaram a imitar. Daí chegaram para as pessoas lá que estavam endemoniadas e falavam: no nome de Paulo, a quem ele serve aí, sai demônio. Daí o demônio olhava para eles e falava: Paulo eu conheço, e o Deus dele também, mas vocês quem são? Daí eles tomaram um coro tão grande, que nunca mais quis saber de expulsar demônio, porque viu que não era daquele jeito não. E Paulo continuou pregando, e naquela cidade tinha muita feitiçaria, muito ocultismo. E ele foi pregando, e o povo começou a se libertar, a se transformar, até que o povo começou a trazer os livros e falou: nós não queremos mais esses livros de feitiçaria, de ocultismo. O que nós faz? Vamos queimar então. Daí trouxe aquela multidão de livro e queimaram. Alguns teólogos fazendo um cálculo, daria para, com os livros que foram queimados, daria para sustentar uma pessoa por 137 anos. 137 anos com os livros que foram queimados. Tipo, em vez de queimar, vamos vender. Eu lembrei do irmão Lenilson. Cadê o presbítero Lenilson? Está ali o evangelista Lenilson. Esse servo de Deus aí aceitou Jesus. Daí ele foi vindo e um dia ele falou assim para mim: eu estou aceitando Jesus, mas eu tenho muita dúvida. Você sabe que eu vim do mundo. Falei: não, tranquilo, varão. Conforme você for tendo as dúvidas, você me procura. E o tempo foi passando, e ele não me procurou, e 1 mês, e 2 meses, e nada de me procurar. E um dia eu falei: e aí, soldado, você tem alguma dúvida? Ele falou: não, as dúvidas que eu tinha, eu vinha aqui no culto, o Espírito Santo me tirava. Eu tinha uma dúvida, vinha no outro culto, o Espírito Santo me tirava. Daí um dia ele pediu oportunidade, eu falei: o que esse homem vai falar aí na frente? Falou: então, irmãos, eu quero aqui, eu sou novo na fé, né? Me converti agora, e vocês sabem, eu vim do mundo, e eu tinha um comércio, e eu andava armado, então eu tinha uma arma, eu andava para essa questão de se precaver, qualquer coisa, então eu andava armado, né? E agora eu aceitei Jesus e falei: o que eu vou fazer com essa arma? Acho que eu vou vender, dar um dinheirinho, né? Uma arma boa, vou vender. Mas disse o Espírito Santo: vai vender coisa nenhuma. O Espírito Santo ainda fala, igreja. O Espírito Santo ainda fala. Daí direcionou ele a derreter a arma. Ele disse assim: não é bom para você e não é bom para outro que você vai vender. Acaba com isso, derrete isso. Quem faz isso? O Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Eu não precisei falar nada para ele. Eu não precisei ficar falando. O Espírito Santo convenceu. O Espírito Santo visitou. O povo começou a trazer os livros de feitiçaria. Queimou. Daí fazendo os cálculos, daria para sustentar hoje, com um salário mínimo, uma pessoa por 137 anos, com os livros que foram queimados. Daí tinha um tal de Demétrio, o nome dele é Demétrio, que ele chamou todo mundo lá e falou: é o seguinte, esse Paulo está acabando com a gente. Eu faço o santinho aqui, eu faço aqui o santinho da deusa Diana, ninguém está mais comprando nada, eu não estou vendendo mais meu santinho. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se nós não fizer alguma coisa, esse templo nosso aqui, que é venerado em toda a Ásia, olha só o que ele disse, esse nosso templo aqui, que cabe 25 mil pessoas, que é venerado em toda a Ásia, que é reconhecido por todo mundo, se nós não tomar cuidado, esse tal de Paulo aí vai acabar com tudo isso. O que pode um homem cheio do Espírito Santo fazer? Um homem cheio do Espírito Santo causar?
Daí essa palavra dele, desse tal de Demétrio, ganhou peso. Daí todo mundo falou, como pode acabar com o nosso templo da deusa Diana? Esse templo é consagrado. Daí reuniu o povo, veio gente de todo lado, se reuniu dentro do templo, e eles começaram a clamar assim: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Mas sabe quantos minutos eles ficaram clamando assim? Num culto como esse? 10 minutos, meia hora, 45 minutos, 50, 60 minutos. Eles clamaram por 2 horas. Grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Eu fui para o meu relógio e fiquei 1 minuto falando: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande. E calculei, em 2 horas, sabe quantas vezes eles falaram grande é Diana dos Efésios? 3.000 vezes. Eu vou perguntar para você, quantas glórias você já deu aqui desse culto? Quantas glórias você já deu aqui, João? Eles ficaram lá: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Você já deu um glória dessa noite? Mas vamos continuar. Vamos continuar. Atos capítulo 20, ação do Espírito Santo num culto de ceia. Num culto de ceia. O povo estava reunido lá para um culto de ceia. Estava se reunido para o culto de ceia, a glória de Deus. Daí Paulo, ele recebeu aquela inspiração. O culto, vamos supor que começou às 18 horas, era para acabar às 20. Deu 21 horas, nada. Deu 10 horas da noite, nada. O pastor Rogério não estava lá. Deu 23 horas, nada. Deu 24 horas, nada. Mas daí tinha um moço na janela. Daí esse moço começou a ficar sonolento. Daí ele caiu do 3º andar. A Bíblia diz que ele caiu. Daí o povo saiu tudo assustado até. Meu Deus, Eutico caiu. Daí já Paulo parou de pregar. Presta atenção na cena. Presta atenção. Daí Paulo parou de pregar, foi lá. Daí Paulo, não, fica tranquilo. O Espírito ainda está aí. O Espírito ainda está nele. Vamos voltar para o culto. Voltou para o culto e continuou pregando até amanhecer. Tem glória aí, irmãos? Tem glória? Que isso, irmãos? Que isso? Isso é poder na vida de um homem. É graça na vida da igreja. Para querer entender, para querer conhecer. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 21, ação do Espírito Santo na vida de Paulo. O inflama a continuar a obra. Vai dizer que Paulo estava lá em Jerusalém. Daí uma pessoa pegou o cinto e falou: de quem que é esse cinto? Daí Paulo falou: é meu. Presta atenção nisso aqui que é muito interessante. Muito interessante. Paulo falou: é meu. Daí o profeta de Deus, o profeta falou: assim diz o Espírito Santo, de quem é esse cinto? Vão fazer assim com ele. Se você sair daqui para colar, vão te prender, vão te esbofetear, vão fazer isso com você, e não sei o que, e mais isso, e mais aquilo. Daí depois perguntaram para Paulo: e aí? Paulo falou: isso aí é fichinha, eu estou disposto até a morrer por amor ao Evangelho. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha convicção da chamada dele. Não era uma profecia que era paralisar ele. Se for, vai acontecer isso. Ele falou: eu vou. O Senhor já me deu essa confiança, eu já estou tranquilo. Paulo um dia disse assim: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não tente me paralisar, porque eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25. Paulo é colocado diante das autoridades para pregar, diante de governadores, de autoridades, e ali ele prega a palavra, ele confessa, ele fala de Jesus, ele prega para autoridades que outrora ele não conseguiria pregar. No capítulo de número 27, nós vemos Paulo sofrendo um naufrágio, e vemos a ação do Espírito Santo. Tinha 276 pessoas ali, e Paulo falou, alguém queria fugir, Paulo disse assim: não fuja, o Espírito Santo me visitou, a qual eu sirvo, o anjo do Senhor se apresentou para mim, e falou: se nós ficarmos juntos, ninguém vai morrer, ninguém vai perecer, então vamos ficar juntos, dando glória e exaltando o nome do Senhor. E todos ficaram juntos, e a Bíblia vai dizer que Paulo ali, eles não deixaram de sofrer o naufrágio, eles não foram impedidos de sofrer o naufrágio, eles sofreram. A embarcação se arrebentou, quebrou,
Eles escaparam a nado até uma ilha chamada Malta. E nessa ilha chamada Malta, todos estavam muito cansados, feridos, outros abatidos, mas ninguém morreu. Mas eles tinham sofrido um naufrágio, a embarcação tinha estourado. Eles estavam cansados, alguns machucados, outros com frio, outros tremendo. Eles foram a nado. E a Bíblia diz que então eles começaram a pegar gravetos para fazer uma fogueira. E começaram a pegar gravetos para acender a fogueira, inclusive Paulo. Eles estavam pegando graveto, olha o que tem de graveto aqui. Eles começaram a pegar graveto para colocar na fogueira. E quando Paulo foi pegar graveto, uma víbora, ela saiu e mordeu Paulo. Daí quem estava de fora falou assim: esse homem aí deve ser maligno, viu? Esse homem aí deve ser muito ruim, porque escapou de um naufrágio, mas a justiça não quer deixar ele viver. Escapou de um naufrágio, mas agora a cobra veio, picou ele, mordeu ele, não quer deixar ele viver, ele vai morrer. Isso aí deve ser um desgraçado. É assim que alguém fala da gente. E olha o que aconteceu ali com ele. E olha o que aconteceu lá com ela. E olha a mão de Deus aí. Daí Paulo olhou para aquela víbora. Eu fico imaginando Paulo olhando, querendo me morder, né? Tá achando que isso vai ficar assim? Chegou lá no fogo, ó. Chegou no fogo, ó. Lança essa víbora no fogo desta noite. Lança ela no fogo nessa noite. Chegou. Daí alguém ficou olhando e falou: vai morrer. Quer dizer, vamos contar até 20, vai. 1, 2. E Paulo Vivinho da Silva. Daí depois, em vez de falar esse homem é um sanguinário, esse homem é ruim, daí começaram a falar assim: esse homem é um Deus. Esse é um homem cheio de Deus na vida. E a Bíblia diz que todo mundo que estava doente lá, ele saiu orando, e Deus começou a curar e a operar maravilha naquele lugar. A ação do Espírito Santo na vida de um homem causa mudança, causa revolução, causa transformação, causa impacto na vida de uma sociedade. Então nós vemos aqui o Espírito Santo em movimento. Eu disse aqui outro dia que quando eu estava internado, entubado, eu só vou contar essa parte, e eu vi, quando eu vi, eu tinha partido, e eu me via naquele leito, eu me via indo, eu falei: olha, estou indo embora, eu estou morrendo, olha, e eu me vendo indo embora, e eu me vendo assim, de repente eu vi um movimento de água, assim, ó, desse jeito, e eu caía naquela água. Daí de repente, daí fui entubado, e não vi mais o que aconteceu. Quando eu fui estubado, e voltei para o quarto, daí eu caí de joelho, depois da estubação, todo fraco, todo debilitado, todo acabado, eu caí de joelho para agradecer o pecado. Jesus, estou aqui. Daí Deus me abriu a visão novamente, e eu vi aquele movimento de água. Eu tinha voltado. Eu falei: o que é isso, Senhor? O Senhor falou: esse é o movimento do meu espírito. Sabe por que você não morreu? Porque meu espírito estava em movimento ali. O espírito está em movimento. Alguém está perguntando assim: como pode? Eu pensei que agora ele ia baixar a cabeça. Eu pensei que agora não ia sair um glória a Deus. Eu pensei que não ia sair mais um aleluia. Depois dessa prova, como pode? Eu já tentei de tudo para paralisar esse crente. Ele simplesmente não cala a boca. Sabe por quê? É o movimento do Espírito Santo na tua vida. É o movimento do Espírito Santo na tua casa. A maior raiva, muitas vezes, do diabo é essa: que ele já fez de tudo para você calar a boca, que ele já fez de tudo para você não vir na igreja. Quantas vezes eu tive que ir lá para o Rosina de bicicleta, porque não tinha gasolina para pôr no carro. Quantas vezes eu tive que ir de a pé, quantas vezes eu tive que voltar de a pé com minha esposa, porque não tinha dinheiro. E o inimigo agora, ele para. Agora ele vai parar, continuar. O irmão estava aqui, Deus já levou ele. Ele ia vir para o culto, a esposa falou: mas amor, você vai para o culto com esse sapato furado aí, quando você for orar, todo mundo vai ver seu sapato furado. E ele falou: é mesmo, né, amor? Nossa, o sapato está ruim, eu não vou não. Ele falou: ainda mais está chovendo, que isso, homem, não vai para o culto hoje não. Ele falou: é verdade, não vou não. Daí ele entrou dentro de casa,
O Espírito Santo falou: vai sim, pai, vai sim, mesmo com ele furado, vai sim. Vai sim. O Marcelino até olhou para o dele agora. Pois eu vou ver se está furado. Daí o irmão veio. Ele veio para o culto. Irmão Francisco, saudosa memória. Ele veio para o culto, sentava lá no último banco. Uma chuva terrível, ele veio para o culto. Naquele culto, a glória desceu na casa. Deus tomou ele, batizou ele com o Espírito Santo. Ele saiu de lá, ele subiu nesse altar, veio aqui atrás de mim, pulando, desceu, marchou essa igreja toda aqui. Muitas vezes tudo que o inimigo quer é te paralisar, mas nesta noite ele não vai te paralisar não. Sabe por quê? O Espírito Santo está em movimento na tua vida. O Espírito Santo está em movimento na vida dos varões. Oh glória, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Sabe, o nome do grupo primitivo que começou: Fé para Vencer. Fé para vencer. E eu quero finalizar com esses versículos dos heróis da fé, para homenagear o grupo de varões, porque esses homens aqui venceram por fé. O apóstolo Paulo venceu por fé. Esses homens aqui foram cheios do Espírito Santo porque eles tiveram fé. Não saia, fica lá até que do alto sejais revestido de poder. Eles tiveram fé. Fé em ação. Tudo que Deus quer na gente é que a gente coloque a fé em ação. Acredite, não duvide da palavra, creia, receba ela, coloque ela em ação. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, tem lá 40 versículos que fala sobre os heróis da fé. São 40 versículos que fala sobre, é chamada galeria dos heróis da fé. Galeria dos heróis da fé. 40 versículos. O versículo primeiro diz assim: o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verso 2: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Verso 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verso 4: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual Deus o considerou isso em grande estima. E a Bíblia diz que até depois de morto ainda fala. Versículo 5 vai dizer assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Verso 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem galardão para todos aqueles que o buscam. Verso 7: pela fé Noé, sendo avisado acerca das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Verso 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que não sabia para onde era, mas saiu obedecendo o chamado de Deus. Verso 9: pela fé habitou na terra da promessa como em terra estranha, morando em cabana com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 9: porque esperava a cidade que tem fundamento, cujo artífice e construtor é Deus. Verso 11: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que estava lhe outorgando a vitória. Ela acreditou naquele que estava falando com ela. Verso de número 12, a Bíblia vai dizer, verso de número 12, que e esse já amortecido, esse já estava amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como as areias inumeráveis da praia do mar. Daí a Bíblia vai dizer, todos esses morreram na fé, sem terem alcançado a promessa, mas vendo-as de longe, crendo e abraçando, confessaram que eram peregrinos e estrangeiros da terra. Eles estavam de passagem, nós estamos de passagem aqui. Daí a Bíblia diz, os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse de onde teriam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isso é a celestial, pelo que Deus não se escandaliza deles, de se chamar-se Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Verso 17 vai dizer assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, o seu herdeiro, ele ofereceu. Verso 18, mesmo sendo lhe dito, ei Abraão, mas Isaque será chamada a tua descendência. Abraão acreditou que mesmo depois de morto, Deus podia ressuscitar o seu filho Isaque. Verso de número 19, e também em figura ele o recobrou. Verso de número 20 vai dizer, e Isaque
abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Verso de número 22 vai dizer: e Jacó, próximo da morte, abençoou os filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Verso de número 23 vai dizer que José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos: ó, vocês vão sair daqui, não deixe os meus ossos aqui, eu quero que tire os meus ossos deste lugar. Se coloque de pé, por gentileza. Verso de número 23 vai dizer: e Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porquanto viram que o menino era formoso, e não temeram o mandamento do rei. Verso de número 24: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso de número 25 vai dizer que ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Cadê os cantores? Verso de número 26 vai dizer que Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do deserto, do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Vai dizer que Moisés saiu do Egito sem temer a ira do rei, porque ele ficou firme como vento invisível. A Bíblia vai dizer que pela fé atravessaram o mar vermelho como em terra seca, o que intentando os egípcios pereceram. A Bíblia vai dizer que pela fé os muros de Jericó caíram, sendo rodeado durante 7 dias. A Bíblia vai dizer que pela fé Raabe a meretriz não morreu junto com os incrédulos, recebendo em paz os espias. A Bíblia vai dizer: o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, dizendo de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, fecharam as bocas dos leões. A Bíblia continua dizendo: eles apagaram a força do fogo, venceram a espada, tiraram força da fraqueza da força, tiraram da fraqueza, tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos estranhos. Verso 35 vai dizer que as mulheres pela ressurreição receberam seus mortos, outros foram maltratados, não querendo o livramento, para receber uma melhor ressurreição. Verso 36 vai dizer: outros sofreram açoites, até cadeias e prisões. A Bíblia vai dizer que outros foram torturados, outros foram cerrados, foram tentados. A Bíblia vai dizer que eles andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Homens que foram desamparados, aflitos e maltratados. A Bíblia vai dizer homens que o mundo não era digno, errantes pelos montes, pelos desertos, pelas covas e pelas cavernas. No verso 39 vai dizer: todos esses andaram por fé, mas não alcançaram a promessa. E o versículo 40 vai dizer: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Só quem tem fé, exalte o nome do Senhor Jesus. Deus está aqui para renovar a sua fé, para fortalecer a tua fé. Seja renovado nesta noite, seja fortalecido nessa noite. Esses homens, eles tinham tudo para paralisar, mas eles não deixaram ser paralisados. Eles tinham tudo para olhar e falar: não dá mais. Mas eles levantaram a cabeça e falaram: vamos mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho. Ei, se você estiver do lado de um irmão, irmão com irmão, uma irmã com irmã, sim, pegue na mão dele, por gentileza. Pegue na mão dele. Agora olhe para quem está à sua esquerda e à sua direita e fala assim: vamos mais um pouquinho. Repete com força agora: vamos mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque Deus está acrescentando a tua fé.